Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer com que você, eletricista, se transforme em um eletricista fora do padrão. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu sou o Victor Vitoriano, sou professor aqui na Sala da Elétrica. Bom, olha só, no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o orçamento simples e um orçamento incontestável, que é o formato com o qual a gente estrutura aqui os orçamentos e mostra para os nossos alunos como ter mais resultado, ter mais performance e vender mesmo que seja o orçamento mais caro, né? A ideia aqui é que a gente consiga mostrar para vocês algumas oportunidades, né? E falar um pouco dessas diferenças. Na verdade, a gente já tem até um podcast falando sobre os 7 passos do orçamento incontestável, né, Victor? Sim, nós temos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, quando a gente olha para o nosso cenário atual, e você como uma das pessoas que está à frente do relacionamento com os nossos alunos, o Elite Independente ele tem algumas dificuldades, certo? Sim, eu acho que, entrando na parte do orçamento, a maior dificuldade que ele tem é saber o quanto cobrar. Porque eu fico me imaginando na cabeça do eletricista, né? Puxa vida, eu preciso cobrar esse valor. Só que tem alguém que está cobrando um valor muito inferior a isso. Será que eu tenho que abaixar meu preço porque eu não vou conseguir fechar com o cliente? E será que eu vou conseguir fechar minhas contas no final do mês? Porque se alguém está cobrando mais barato, esse alguém ele está ganhando dinheiro também, né? Senão ele não estaria, por exemplo, um Zé Faísca. Ou ele acha que está ganhando dinheiro também, né? Porque uma coisa que é importante, a precificação, sem dúvidas, é algo que tira o sono do profissional. Até por isso que a gente está elaborando o aplicativo Orçamento Incontestável, que vai lançar em breve. Você vai ter a oportunidade de clicar no link que está aqui embaixo e se cadastrar para esse lançamento que nós vamos fazer agora em maio de 2023. Né? Eu acho que eu nem tinha falado assim com tanta ênfase para a galera, né? Mas é bom, já está sabendo agora, né? O fato importante aqui é entender que a precificação tira o sono, de fato. Mas o que a gente vê bastante são pessoas cobrando com o achômetro. Eu acho que vale R$200. O Zé Faísca, né, o pedricista, a pessoa que tem desqualificada tecnicamente, ela também é desqualificada na questão de vendas, de precificação. Então ele cobra mais barato que você e não necessariamente ele está ganhando de fato dinheiro. Isso tem que ficar claro. Pode ser que esteja ganhando, sim. Porque senão ele pararia de prestar o serviço, né? Eu digo o Zé Faísca. Então, mas... O que acontece, será? Isso é uma coisa que tem que ficar no radar. Porque assim, a maioria dos profissionais acaba esquecendo que dentro da sua precificação tem que entrar 3 elementos importantes. Por que lá no aplicativo Orçamento Incontestável a gente começa fazendo o cálculo com a calculadora de mão de obra? Por quê? Porque existem 3 coisas que é incontestável, que tem que estar dentro da comunicação, dentro da precificação. Primeiro, que é a definição de quanto que eu quero receber como salário, de fato. Segundo, quanto que eu tenho de custos mensais. E terceiro, quanto que a empresa, ou seja, eu como eletricista tenho uma empresa. Então, quanto que a minha empresa tem que ganhar, de fato. Né? Então, são tudo, algumas vezes, suposições de valores. Só o salário que não. E o custo não. Acho que a única suposição seria o quanto que a empresa quer ganhar. Que aí vai depender muito da sua visão de futuro. Porque o que a gente quer, na verdade, é que você chegue no final do mês lá e tire o seu dinheiro que é seu, deixe o dinheiro que é da empresa e pague as contas com o dinheiro das contas. Só que, quando eu não tenho essa clareza a respeito desses 3 pilares, que a gente chama de tríade da precificação, eu uso o meu dinheiro para pagar as contas da empresa, para pagar minhas contas, para pagar a escola do meu filho, para pagar o financiamento das ferramentas. Eu uso o dinheiro que a empresa deu ali para mim como salário e fica tudo confuso. Ou seja, tudo numa coisa só, num guarda-chuva só. Exatamente. Não quer dizer que você vai conseguir ter o resultado pretendido todos os meses. Tem meses que você não vai alcançar a sua meta, tem meses que você vai alcançar a sua meta e vai passá-la, mas você precisa ter clareza. E aí, quando você tem clareza a respeito de quais são os seus objetivos, você sabe se você está ou não no caminho certo. Sim. Então a precificação ela é o mais importante. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei. O preço da mão de obra ele pode mudar ao longo dos anos? Por exemplo, o eletricista ele está lá no orçamento, no aplicativo, ele faz o primeiro cálculo da mão de obra dele e deu um valor X lá, sei lá, Sim. R$100. Uhum. Só que daqui a um ano ele pode refazer esse cálculo
também, né? Claro. Existe algum tempo que ele tenha que refazer de 6 meses, de 1 em 1 ano? Não tem tempo, né? Não tem o tempo certo para você reajustar o seu preço de mão de obra. O que acontece é que pode ser que ao longo do tempo você decida fazer algumas ações. Por exemplo, eu fiz um financiamento de umas ferramentas e instrumentos de medição que é importante para os meus novos objetivos de habilidades técnicas para que eu venda o serviço. Então vamos supor que a partir de agora eu era só eletricista residencial, mas nesse momento eu migrei para elétrica industrial e automação industrial. Só que eu comprei um software de programação de CLP que custa para mim R$ 250 por mês. Então eu vou colocar isso no meu custo. Concorda comigo que a minha mão de obra vai mudar agora? Uhum. Então quando eu tenho uma alteração de custos e investimentos, eu preciso alterar minha mão de obra, meu valor de mão de obra. E eu vou ajustando isso ao longo do tempo. Ou seja, o preço da mão de obra é dedo no pulso. Ficar atento ao que está acontecendo para que eu consiga alterar estrategicamente e inteligentemente ao longo do tempo. E ele poderia ter 2 preços, um, por exemplo, voltado só para serviços residenciais e outro para industriais? Isso vai acontecer. Mas antes de chegar nesse ponto, tem um outro detalhe que também muda o seu preço ao longo do tempo que eu quero colocar em pauta também. Essa pergunta é muito boa que você fez agora, mas antes disso, voltando para a pergunta anterior, então os custos e investimento que você faz com o passar do tempo vai alterar a mão de obra e também quando você começa a se tornar uma pessoa escassa, um profissional escasso. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a entender que a sua agenda está cheia, você de repente optou por não aumentar o time ainda e existe uma concorrência de clientes querendo te contratar e você não está conseguindo atender todo mundo, das duas uma. Ou você aumenta o time, e se você aumentar o time vai aumentar o custo e aumenta o preço também para o cliente. Ou se não, você aumenta o seu preço para que você consiga ganhar mais dinheiro com as pessoas que querem você lá dentro da empresa. Existe uma parada chamada lei da oferta e da demanda, né? Exatamente, exatamente. Porque eu lembro até hoje uma história interessante que aconteceu com o meu barbeiro, que ele um dia falou pra mim assim: Everton, olha só, eu tô muito feliz. Eu falei: o que foi? Não, que eu estou sem agenda nenhuma, eu tenho que recusar clientes. Aí eu falei: mas você tá feliz ou você tá triste com isso? Não, eu tô feliz. Eu falei: você deveria estar triste, né? Porque das duas uma, ou você estaria pensando agora num planejamento de aumentar mais 2 cadeiras aqui da barbearia para aumentar a quantidade de atendimento de cliente, ou você aumenta o seu preço, cara. Porque se você não tem agenda, se você está recusando serviço, se você passa um orçamento e é aprovado na hora, tem um problema. Everton, a maioria dos meus serviços, aconteceu até com o Guilherme isso, né? Um aluno nosso da imersão eletricista classe A. Ele falou um dado momento para mim: Everton, meus orçamentos estão todos sendo aprovados, eu não preciso nem negociar. Então tá errado. Negociação faz parte do jogo da venda. Uhum. De serviço, qualquer venda, né? Mas se você está tendo todos os orçamentos aprovados, tem algum problema acontecendo. Talvez esteja cobrando barato. Então, se o cliente fecha na hora, é um problema. Pode ser um indício de um problema. Se a maioria dos clientes fecham na hora, você deve estar cobrando barato. Uhum. Entendeu? Agora, indo para a sua pergunta. Eu posso ter preços diferentes? Sim. Tanto é que, na versão que a gente vai lançar do aplicativo do orçamento incontestável, a gente define primeiramente um único preço de mão de obra. Na versão 2.0, que está previsto já para o segundo semestre de 2023, vai ter como você definir lá dentro preços de mão de obra por especificidade de serviço. Então, instalações elétricas é um preço, comandos elétricos é outro, porque da mesma maneira que você investiu para ter um know-how a mais em comandos elétricos, em automação residencial, automação industrial, em energia solar fotovoltaica, então o seu preço de mão de obra muda ao longo dos serviços que você presta. Para fazer um serviço residencial por exemplo, R$80 a hora que eu estou compondo no meu preço. Para fazer o de automação industrial, que exige mais know-how, mais responsabilidade técnica, eu vou colocar R$180, por exemplo. São só 2 exemplos aqui, não que você tenha que cobrar esses valores. Mas, com certeza absoluta, quando muda a especificidade e a habilidade que é exigida de mim para entregar aquele serviço, o meu preço muda também. Uhum. Só que aí, provavelmente, porque você falou o seguinte: vou colocar um software de CLP. Isso é totalmente industrial, né? Esse custo ele vai entrar na mão de obra
da industrial? Porque pensando nesse ponto, ele vai ter que ter uma meta para a quantidade de clientes do residencial e para o industrial. Vai acontecer. Mas assim, ó, vamos entender o seguinte. O que é o custo? Custo é tudo aquilo que eu tenho que pagar todos os meses, independente de ter cliente ou não. Comprei uma licença de um software de projetos elétricos industriais. Eu pago esse software somente quando eu vendo projeto residencial? Não. Não, é um custo da minha empresa. Então esse custo ele vai compor o meu preço global. Agora, por exemplo... O deslocamento para a indústria. Aí não é custo, é despesa. Uhum. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer a programação de um CLP, eu tenho que fazer... isso aqui não acontece mais, tá? Mas antigamente acontecia. Eu tenho que alugar uma placa de interface de comunicação entre o CLP e o computador RS-232. O que é? É uma comunicação... Bom, tanto faz aqui. O lance para a prestação de serviço com o CLP, eu preciso alugar essa placa. Então, esse valor ele só aparece quando eu presto o serviço de industrial. Então, ele é uma despesa e ele só vai ajudar a compor o preço da prestação de serviço industrial. Agora, o software, eu tenho que pagar todo mês, tendo ou não clientes de industrial. Ele vai compor o meu preço global, independente se é residencial ou industrial. Entendi. Faz sentido? Faz sentido. A ideia é, de fato, ter isso. É por isso que a gente fala o seguinte, né? Qual que é a diferença do orçamento simples para o orçamento incontestável? O que é o orçamento simples? É o que a gente chama de orçamento tipo OS. Uhum. OS pode ser visto como orçamento simples ou como aquele orçamento, aquele ordem de serviço, né? Mas o orçamento simples, ele é aquele orçamento que eu não tenho uma visão clara da minha precificação. E aí eu também não tenho uma visão clara sobre os blocos persuasivos exigidos em um orçamento. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma folha de papel com um cabeçalho, um logo da minha empresa, só que abaixo eu tenho o nome do cliente e na sequência eu tenho somente o seguinte: o item do serviço e o preço na frente. Item, preço, item, preço. Aí depois material, preço, material, preço, material, preço. E no final uma somatória. Tudo isso dá tanto preço. Isso é o orçamento simples. Não tem os blocos persuasivos. Seria mais para ele se organizar, para saber quanto que ele vai cobrar. Exato. Não é para o cliente, é para ele. É para ele. Agora, o que é o orçamento incontestável? Ele é construído com base em 7 blocos persuasivos. O primeiro bloco persuasivo é o objetivo. O segundo bloco persuasivo é memorial descritivo. Ambos com a técnica SBP aplicada para que a gente gere mais valor e o cliente consiga entender de fato o porquê do preço que a gente vai colocar. Depois vem o bônus, o bloco persuasivo, os bônus. Depois tem o bloco persuasivo, que é a tabela de investimento. Depois tem a garantia. Depois da garantia tem sobre nós e depois nossos clientes. No mínimo esses 7. Pode ainda ter mais, que pode ter o 8º item, que seria a situação atual, e também o bloco persuasivo chamado lista de ferramentas. Uhum. Então eu posso ter no mínimo 7 e pode chegar até 10, que ainda tem o 10º, que seria um descritivo técnico que é necessário quando eu vou fazer, por exemplo, uma documentação para aprovação, por exemplo, numa concessionária de energia. Uhum. Ou seja... Seria lista de materiais ou lista de ferramentas? Materiais. Lista de ferramentas não entra no orçamento. Não entra no orçamento, lista de materiais. Tá? Então... Lista de ferramentas, né? Lista de ferramentas. Deu uma confusão aqui na comunicação, mas é isso aí. Lista de ferramentas não entra no orçamento. Então, a diferença entre o orçamento simples e o incontestável está aí nesse ponto. Aí a pergunta, por que raios, Everton, dentro do aplicativo que a gente está lançando, existe a opção de você fazer um orçamento simples? Porque tem, né? Vai ter a opção de fazer um orçamento simples ou incontestável. Uhum. O fato é, imagina o seguinte, você fez um orçamento incontestável, fechou um serviço e está dentro do cliente já. E aí o cliente chega para você e fala assim, olha, eu preciso fazer mais um adendo aqui para esse orçamento, fazer um novo serviço XYZ, XPTO, você já está prestando serviço lá dentro. Você precisa fazer de novo um documento gigantesco? Talvez não. Eu aconselho que sim. Mas às vezes você quer um negócio tão rápido e o cliente já está 100% fechado com você,
Você já sente isso, que aí você pode, de repente, compor um orçamento simples ali. Tá? Entendi. Então é por isso que lá dentro vai ter a opção também do orçamento simples. E também porque existem as técnicas abordadas dentro do orçamento incontestável que precisa ser seguida à risca, né? Então a gente exige que os nossos usuários do aplicativo, os imersos, eles possam, na verdade, aprender isso ao longo do tempo. Então eu não vou exigir que todo mundo já entre lá sabendo. A gente vai ensiná-los lá dentro do próprio aplicativo como é que ele deve usar estrategicamente cada bloco persuasivo e como apresentar o orçamento incontestável de fato para o cliente. Tanto é que o orçamento incontestável ele é um dia inteiro da imersão. Ele é um dia inteiro. Ele é um dia inteiro e toda uma preparação prévia também. Então a gente tem toda uma preparação prévia e depois um dia inteiro dentro da imersão. É isso aí, é isso aí. É punk. E deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, nós tivemos aquele caso que nós prestamos o serviço lá pro Matheus? Matheus, aqui no 7º andar, né? Ah, não, então aqui foi pra Transdesk. Isso, pra Transdesk, que era uma empresa, né, que pediu a nossa mão de obra. Só que ele precisava de um outro serviço que nós não sabíamos fazer, que era marcenaria. Marcenaria. Aí a questão é, como que eu vou agora recalcular meu preço por hora? Porque agora não é só o meu preço, o meu serviço elétrico. Eu vou ter que incluir de um parceiro que talvez eu não conheça muito bem as regras de precificação dele, do gesseiro ou do pedreiro, né? De repente o eletricista ele tá numa obra nova e o dono da residência ou do terreno fala, você não conhece um pedreiro? E você quer fazer um esquema de parceria, só que você vai ter que refazer o seu preço por hora. Tem que refazer? Como é que funcionaria isso? Ou como que funcionou para nós? Então, na verdade, no nosso caso, nós não refizemos o nosso preço por hora, mantivemos o mesmo. Só que na hora que a gente colocou ali a mão de obra do marceneiro, a questão foi pedir um orçamento para ele, para que ele fornecesse um orçamento para nós, não para o cliente. E aí ele falou, vai custar, se eu não me engano, era R$700 uma marcenaria. E aí eu coloquei uma margem em cima, margem não, eu coloquei um valor acima do orçamento dele, que foi mais R$200, né? 300, eu não tô bem, eu precisaria pegar o orçamento na mão, mas foi cerca de R$200, R$300 a mais, além do que o marceneiro pediu. Então eu peguei e coloquei. Por que esse valor? Eu fiz um cálculo simples. Emitindo a nota fiscal de serviço, eu ia pagar cerca de, por causa do nosso tamanho, da estrutura da sala elétrica, ia ser cerca de 16% do serviço, né? Então eu fiquei, poxa, então vou ter que emitir a nota fiscal para o cliente e eu tenho que ganhar em cima desse valor. E além desse valor, eu coloquei mais uma margem de pelo menos de 30% em cima do resultado final. Então essa somatória total deu mais R$200, R$300. Considerando que eu estou chamando um parceiro, eu pago o custo de emissão de nota fiscal e ganho um dinheiro ainda em cima dessa contratação, dessa subcontratação. Eu poderia ter indicado o marceneiro. Eu optei por contratá-lo e eu mesmo fornecer o serviço para a Transdesk, no caso. Né? Ou seja, ele não impactou diretamente na minha mão de obra, no meu valor de hora técnica, vamos dizer assim. Mas se de repente fosse obrigatório eu aumentar o meu tempo dentro da obra por causa dessa intervenção da marcenaria, que não foi o caso. Se eu tivesse que aumentar o tempo que eu iria investir dentro da entrega do serviço, por causa da marcenaria, aí eu iria ser obrigado a aumentar a minha precificação e colocar, não alterar o preço por hora, mas aumentar a quantidade de horas que eu ficaria lá dentro. Então tem que ter essa visão clara. É por isso que eu estou falando aqui o seguinte, né, ó, a gente vê muitos profissionais indo fazer um orçamento, olha, vai na base do achômetro, vou gastar 3 dias aqui. Aí fica 5 dias, só que para fazer aquele serviço, ele contratou um ajudante, no preço ele considerou 3 dias do ajudante e agora está pagando 5. Fiz 5 com 2 mãos, cara, eu podia ter feito com uma mão só, né? Agora fazendo 5 dias. E aí o que acontece? Ele pagou 2 dias a mais para o ajudante. Às vezes, o lucro até se perde nessas contas aí. Ele já nem sabe quanto que vai ganhar no final. Às vezes nem ganha. Nem ganha, sabe por quê? Porque ele fica no 0 a 0. Não perde às vezes, mas nem ganha. Às vezes até paga para trabalhar. Essa é a parada mais intensa, assim, mais problemática que tem. E fica tranquilo, você vai errar na sua precificação. Você vai errar. Mas a ideia é que você tenha consciência para você acertar mais do que você erra. Eu acho que principalmente quando ele está na transição de pegar pequenos reparos para obras grandes, né? Nós tivemos aquela experiência que os eletricistas vieram aqui
E eles falaram assim, puxa vida, eu não pego mais obra grande, eu pego só obra pequena porque é mais fácil de administrar. Foi isso que ficou entendido, né? Foi subentendido é isso, mas na comunicação, mas olhando internamente para o eletricista, é mais medo de errar a mão na precificação do que qualquer outra coisa. Mais medo porque ele tem medo de pagar para trabalhar. Exatamente. No final das contas, que foi o que você falou. Né? Exato, porque já tinha acontecido antes, a gente falou com eles, já aconteceu isso com eles antes. Então o fato de não ter consciência da precificação é um risco muito grande de pegar uma obra grande. Ou seja, é uma obra que eu tô achando, nossa, olha só, vou pôr aqui um orçamento de 10 mil reais. Só que deveria ser 18. E você só descobre isso depois de 2 meses lá dentro do cliente? Já era. Então, ter consciência é muito importante, porque eu vou colocar uma coisa importante sobre a parte de precificação, quando a gente fala de orçamento incontestável para obras grandes. Eu sempre vou considerar, né, que a minha semana ela tem um volume de 40%, perdão, 20% da minha semana é para resolver BO, pepino. Então, dos 5 dias úteis que eu tenho na semana, um dia eu precifico como se eu não fosse trabalhar. Como se eu tivesse que ir atrás de material elétrico. Então eu sempre coloco 20% de margem de horas de serviços realizados para resolver problemas. Um cabo que não está passando, vai ter que quebrar a parede. Chamar a intervenção civil para quebrar a parede, alguma coisa do gênero. Né? Então eu preciso ter essa previsibilidade. Ah, Everton, mas e se eu colocar 20% e eu entregar antes do tempo? Você vai ganhar mais dinheiro. Ah, mas o seu cliente ele quer o serviço resolvido, ele te contratou para isso. Então, não tem problema em entregar antes do tempo. Isso aí não é um problema, é uma solução. O seu cliente vai até gostar disso. Claro que se você falar que vai entregar em 20 dias e entregar em 5, vai ter um problema, né? Tem um problema. A margem de gordura ali foi muito alta. Você colocou 20% de tempo executado, não de BOs que vai resolver. Então, eu tenho que ter essa visão clara, assim. Entendi. Né? O fato é, ter a clareza a respeito de como você estrutura a sua precificação vai definir se você vai ter ou não um bom orçamento na questão técnica de resultado. Mas o orçamento ele tem que ser estrategicamente montado com os blocos persuasivos de maneira com que você consiga provar para o seu cliente que você é a melhor opção, mesmo sendo mais caro. Ele tem que virar para você e falar, nossa, queria muito te contratar. Você não consegue mexer um pouquinho no preço? Eu sei que já está justo, mas você não consegue um pouquinho só no preço? E aí você vai tomar a decisão de fazer ou não isso. Ok? Ok. Bom, acho que esse podcast ele foi mais rápido do que o normal. Eu quero que você, se você ouviu até aqui, tira um print, coloca nas suas redes sociais, marque a gente, né? E eu queria encerrar esse podcast, eu queria até começar uma rotina nova, que é encerrar o podcast com um despertar aqui, né? O que da nossa conversa de hoje, ô Victor, você ouviu e falou assim, caramba, isso aqui me despertou aqui? Bom, é um ponto que eu acho que é a parte de colocar o parceiro na precificação, como que coloca. Se aumenta o preço por hora, ou se eu simplesmente incluo ele e coloco uma margem em cima, que foi o que você falou. Eu acho que isso daí era uma dúvida que eu tinha que eu não saberia resolver. Legal. E qual que foi o seu despertar? Comenta aqui pra gente. Tem aqui um ambiente como... Manda pra gente no direct, no Instagram, não sei, não importa, né? Você tá assistindo no YouTube? Coloca nos comentários aqui. Então eu quero ouvir esse seu feedback, tá bom? O meu despertar aqui foi que estamos lançando o aplicativo Orçamento Incontestável. Aguarde.